O programa Vera Toledo de hoje, então, começa falando sobre o nosso animalzinho de estimação tão querido, tão precioso e tão amado, né? Pelo catarinense, né, doutor? Hoje é membro da família já, né? O cachorrinho deixou de ser animal de estimação e agora é filho, é irmão, então faz parte do dia a dia e da rotina. As pessoas chegam a não conseguir, muitas vezes até viajar, tem todos uns processos, né? Sim. Em relação a esses cuidados. E para a gente falar sobre animalzinho de estimação, um dos problemas de saúde que acomete bastante, gente, é em relação ao sistema cardiológico. E para a gente conhecer um pouco mais sobre essa patologia que também atinge os animais, é que a gente resolveu, né, para esse motivo, convidar o doutor Rodrigo Martins, que é médico veterinário, para comentar com a gente sobre este assunto. O câncer, a gente sabe que é uma doença que acomete por demais o animalzinho de estimação, mas quer dizer que, assim como no ser humano, os problemas cardiológicos também estão ali, bem... São super frequentes. E, inclusive, abordando, né, essa questão do câncer, a gente faz um acompanhamento junto do oncologista, como o cardio, para justamente prevenir ou tentar alertar a tempo dos problemas que os quimioterápicos podem trazer ao coração também. Então, os quimioterápicos têm seus efeitos colaterais e a gente tem que orientar esse tratamento como cardiologista, né, para que isso aconteça de uma maneira mais segura, entre aspas, né? Para que a gente consiga o resultado da quimioterapia sem agredir demais o coração e acabar tendo um problema maior do que já tinha, né, em relação à neoplasia. Interessante. Algumas cardiopatias hoje, tipo a cardiomiopatia, a doença valvar crônica mitral, acomete 85% de todos os cães de pequeno e médio porte. É uma doença que é degenerativa, não tem uma prevenção, a gente não consegue atuar de uma maneira preventiva, mas ela tem uma prevalência muito alta em cães acima de 7, 8 anos de idade. Hoje o que a gente tem de recomendação internacional é a partir dali de 4, 5 anos, todos os cães devem fazer pelo menos um primeiro ecocardiograma, como um check-upzão, para ter uma noção de como está esse coração, a estrutura dessas válvulas, se a gente precisa já dar atenção a elas ou não, e já programar umas reavaliações em relação a check-up, se vai ser anual, a cada 2 anos, dependendo de cada paciente, de cada raça ou tamanho desse animal, que isso faz muita diferença. Né? Existe... Qual é a média de vida de um animalzinho de pequeno ou médio porte hoje? Então, atualmente, eles estão vivendo aí entre 14 e 16 anos e com uma boa qualidade de vida na grande maioria. Eles têm ganhado muito tempo, né? Uma sobrevida muito maior. Se a gente for considerar 10 anos atrás, o que a gente tinha de expectativa de vida para um cão era em torno de 10, 12, já era considerado muito velho. Hoje a gente recebe paciente com 19, 20, 21, já tem de cão com 24 anos. Então, são... Claro, situações mais específicas, pontuais, mas que são animais que precisam de uma atenção um pouco maior, porque tem todo um organismo mais envelhecido e que a gente tem que dar uma atenção especial para cada problema que vai aparecendo para que as coisas continuem funcionando. No ser humano a gente tem algumas especificações de alguns motivos, né, que traz aí a problemática no âmbito da cardiologia. Mas uma delas é a questão... dos triglicerídeos, do colesterol, devido à nossa alimentação, ao nosso jeito de vida. Outra é a questão do sedentarismo. Se torna similar ao animalzinho? Sim. A gente tem a vantagem, na grande maioria, que hoje os pacientes se alimentam muito de ração. As rações hoje estão... A gente tem rações no mercado que são de excelente qualidade, tem tudo muito balanceado. Então, dessa parte nutricional, eles sofrem muito menos do que a gente. A não ser aqueles pacientes que realmente o tutor dá tudo o que vem na mesa vai para o cachorro também. A gente tem esse tipo de problema de obesidade mórbida, de cachorros que são muito gordos e eles pagam um preço tanto quanto a gente. Pressão alta, triglicéride alto, colesterol alto, com isso a pressão dispara e aí são pacientes difíceis de controlar, vêm com muito problema respiratório também, porque é muita gordura e os pacientes têm uma posição quadrupedal que, dependendo da raça, dificulta muito a parte respiratória. Esses braquicefálicos que têm um focinho muito chato, né? O Pug, Shih Tzu, já são cães que têm uma dificuldade respiratória por formação mesmo, né? Eles têm o trato respiratório muito dificultado. Se a gente bota ainda muito acúmulo de gordura para esses pacientes, a gente tem um problema muito maior. Então, a alimentação, manter realmente a questão da ração, né? A mais indicada, assim, sempre que possível, para o seu animalzinho. E a questão da atividade física. Manter a atividade sempre. Aquela caminhada. Isso. Inclusive, era uma coisa que há muito tempo atrás, né, se pensava que o cardiopata tinha que ter mais repouso, não podia...
Não, gente, cardiopata precisa se mexer, a gente precisa de circulação de retorno, não tem essa de ficar em casa escondido lá não. Precisa se mexer porque isso faz com que o sangue circule melhor, o coração trabalhe melhor. Claro que ele tem que estar com o suporte que precisa, se for um cardiopata e tal, mas o exercício é sempre bem-vindo, lógico que sempre adaptado e controlado para cada caso. Muito bem, e esses são alguns dos cuidados que a gente deve ter, lembrando que nessa condição existem sim alguns sintomas, é isso? Sim. O sintoma mais comum que normalmente o proprietário começa a ter, a desconfiar, ou que o veterinário começa a desconfiar, o paciente começa com tosse, algum tipo de engasgo, principalmente os pequenininhos. Quando o tutor chega em casa, que eles ficam super animados, vai aquela coisa de pular, começa a se engasgar inteiro. Então, isso pode ser um sinal de cardiopatia. Lógico que tem outros problemas respiratórios, de estenose de traqueia e tal, que alguns cães pequenininhos são muito predispostos a ter, mas, em se tratando de um paciente, principalmente ali acima de 7, 8 anos de idade, a gente já deve ficar um pouco mais atento em relação ao coração. Lembrando, não leve às vezes como um simples resfriado, começar a tossir, começar a engasgar. Pode ser algo mais complicado, então sempre levando, né, aquela visita ao veterinário. Que às vezes chega pra gente e fala, eu acho que tá engasgando com pelo, porque se lambe. Não, gente, pelo não engasga não, tá? Tá, aprendemos, pelo não engasga. Direto ao intervalo, daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre o vestuário masculino, tendência forte, com bom gosto que vocês estão tendo, isso é verdade, com muita qualidade em produtos desenvolvidos no Brasil. A gente volta a falar em instantes.